Foi nada. Professora, Pronto. você ainda vai fazer videoaula das outras Eu tô teorias? fazendo, gente, é Beleza, porque eu tô fazendo edição, essas coisas, pra beleza. tentar reduzir, pra não ficar vídeos longos, tá? Ó, então vamos lá, Yasmin. É, a comunidade é uma organização social, né? Porque ela trata-se de um agrupamento de pessoas que se identificam, né? Que estão unidas por algum objetivo final, né? Por algum nicho de identificação. Elas se identificam com alguma coisa e aí por isso elas se relacionam socialmente, tá? Podemos voltar para os slides? Sim, acho que sim. Isaac, tu parou em qual parte? No início dessa. Eu parei onde a tela tava mostrando aquele homem flexível, que é tudo dobradinho. Vale, tu já perdeu o homem tolerante. Já, é porque eu não sei o que foi que aconteceu, eu não consegui entrar depois, sim. Mas pode continuar, depois eu pego, como vai Tá, gravar, né? tá gravado. Ó, o homem organiza. A nossa possibilidade, a capacidade da gente de adiar a recompensa. Só um minuto, tá? Eu vou espirrar. Saúde. Ainda bem que a gente tá distante, porque imagina se tivesse presencial, vocês não ficavam nenhum na sala, né? Gente, então assim, o homem organizacional, ele diz que a gente precisa o tempo todo ter a capacidade de adiar recompensas. O que significa isso? A gente precisa ser tolerante, a gente precisa ter flexibilidade e a gente precisa adiar as recompensas. Por exemplo, em muitas organizações, é, o tempo todo eu estou adiando a possibilidade de eu ganhar um salário maior, né? De ter um cargo maior dentro da organização, ou simplesmente de ter que admitir que, por exemplo, eu não posso ir para o aniversário do meu filho porque eu vou estar trabalhando. Porque naquele determinado dia é, eu tenho um aniversário para ir do meu filho, né? Eu tenho uma viagem para fazer e simplesmente meu chefe disse que agora com o vírus vocês não podem mais viajar e que vocês precisam fazer vários tipos de trabalho em casa que não dá para fazer aniversário, não dá para fazer um monte de coisa. Então eu tenho que adiar recompensas. Ou eu vou fazer o tempo todo esse eu vou estar atrasando as minhas recompensas ou deixando para outro dia, porque a minha prioridade precisa ser o trabalho. Então, a ideia do homem organizacional é aquele homem que prioriza o trabalho, né? Que as recompensas vão vir depois, que eu preciso trabalhar para depois ter uma recompensa. Né? Mas Deus Larissa, sabe mas lidar com isso essa é bom frustração. ou não? Depende para quem que É é uma bom. qualidade ou um Eu não estou escutando. Isso é uma qualidade ou é um defeito, assim, do homem organizacional? No meu ponto de vista, é um defeito. Né? Por exemplo, é, porque eu acho que dentro de um contexto de trabalho, aí eu estou sendo bem utópico, tá? A minha ideia de trabalho é aquele trabalho que tem hora para começar e tem hora para terminar. E também aquele trabalho que consiga compreender as minhas particularidades, entendeu? Só que eu sei que no mundo real isso não acontece. Né? Que eu sim vou ter que adiar algumas recompensas, alguns desejos meus em detrimento do trabalho. Né? E aí a ideia muito capitalista de que nós, enquanto trabalhadores, a gente vai ter uma recompensa, né? E que de fato eu tenho que priorizar o trabalho porque é o trabalho que me favorece os bens de consumo, entendeu? A partir do meu trabalho que eu conquisto os meus sonhos, que eu conquisto meus desejos de consumo, entendeu? Então, eu não sei se seria bom ficar o tempo todo adiando algumas recompensas, principalmente aquelas recompensas sociais que a gente sabe que não vai voltar mais. Por exemplo, eu sei que se eu
perder o aniversário de um filho meu, vai ter próximo ano, mas eu vou perder aquele. Eu lembro de uma vez que um aluno disse assim, professora, eu vou precisar faltar porque eu vou para o aniversário de 80 anos da minha avó. Né? E eu lembro que eu disse assim, vai lá. Ele disse, ó, mas era um parcial. Eu disse, não, então a gente vê como vai ser pro parcial, mas não deixe de ir pro aniversário de sua avó de 80 anos, né? E eu, numa reunião de colegiado, um outro professor disse assim, olha, absurdo ele faltar uma aula por causa do aniversário de 80 anos da avó. Minha visão foi assim, caramba, a avó dele já tem 80 anos. Sabe Deus quando se ela vai completar 81. E ele vai perder essa data especial. Então, na minha visão, imagine eu enquanto gestora, para mim é tranquilo ele ir. Eu acho que é um momento social, uma data importante. Para o professor isso é besteira, mas isso tem a ver com a vida dele, com a história de vida do professor, que importa ou não importa isso para ele. E dentro das organizações isso é do mesmo jeito. Né? Então, eu acho que vocês já devem ter visto esse GIF. Tá travando. A menininha ganha a bonequinha e ela simplesmente cai no fogo. Vocês já viram esse GIF? Tadinha, esperou o ano inteiro por essa boneca, né? E na hora dela brincar, a boneca simplesmente cai no fogo e já era, né? E muitas vezes a gente faz isso, a gente trabalha o ano todo para no final ter aquelas esperadas férias e aí dizem assim, olha, você não vai ter férias porque você vai precisar trabalhar no novo sistema que abriu, tá? Então a gente tem que adiar de novo a recompensa, né? O outro tipo de recompensa é geralmente esse daqui. Ele passa o ano se limitando a comer só folhas, mas nem tem a recompensa que é a diminuição do peso, né? Como essa criancinha aqui. Vocês já viram esse GIF? Ele é bem, bem engraçado. E eu coloquei isso porque é muito, muito pessoal também meu. Tá travando, gente, pra vocês ou é só pra mim? Os Os GIFs GIFs. estão travando um pouquinho. Tá travando? Um pouquinho. E aí o homem organizacional, o último que é o permanente desejo de realização, tá? Que todos nós, né, temos que adiar recompensa, ser tolerante, ser flexível, mas a gente precisa ter em si um desejo de se realizar, né? Aí vocês lembram do topo da pirâmide de Maslow, que é a autorrealização, né? O que para nós nos realiza? Né? O que o homem organizacional precisa ter como foco para se realizar? O que é que significa, gente? Se a gente for parar para ver, dentro do trabalho, a gente tem muito uma perspectiva de ganhar, né? De ter vou já até falar, tá, Isaac? De ter um desejo de conquistar, né? E isso é muito importante porque quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego com um funcionário, a gente pergunta assim, quais são os objetivos profissionais, né? Quais são os objetivos de carreira? E quando a gente percebe que algumas pessoas não têm desejo, acreditam que vão continuar na mesma função, isso é muito frustrante. Geralmente é uma pessoa que não vai contribuir tanto como outras pessoas que têm desejo de se realizar, que querem buscar coisas novas, que querem aprender, que querem mudar, que querem se desenvolver, tá? Fala aí, Isaac. Professora, dentro dessa teoria, né, nessa parte aí dos desejos, como é que fica a questão da falta do ser humano, né? Porque a gente aprende em uma determinada teoria também que o ser humano, ele nunca está insatisfeito, né? Ele chega a uma coisa, a se realizar. Isso pode acontecer dentro de uma organização também, né? Ele se realizar naquele trabalho, mas ainda ter aquele sentimento de insatisfação, de que ainda precisa de mais, enfim, uma coisa que não tem fim, né? Eu concordo demais que nós somos seres de falta, né? Como diz a psicanálise.
O que é que significa? Dentro do trabalho, gente, eu já acho que eu já falei muito isso com vocês. Nunca a gente vai atender 100% aos desejos de um funcionário. Nunca. 100% não. Eu acho que eu não conheço um funcionário que esteja 100% feliz. Porque ele pode dizer assim, eu sou muito feliz no meu trabalho. Porém, se a gente for cutucar e dizer assim, mas tu gostaria de ganhar mais? Ah, eu gostaria de ganhar mais. Não é 100% de satisfação. Tu gosta do trabalho que tu faz? Tu almejaria outro cargo aqui dentro? Aí ele disse, eita, rapaz, nunca pensei, mas eu acho que é bom realizar tal trabalho. Então, sempre ele vai estar buscando um novo desejo, uma nova realização, entendeu? Então, o 100% dentro de uma organização talvez só seja alcançado na lucratividade. Mas quanto a desejo pessoal, eu acho que isso é muito difícil acontecer, tá certo? Então, existe essa ideia de falta mesmo, tá? E aí o desejo de realização. Eu coloquei a imagem desse filme, que é aquele filme Fome de Poder. Vocês já assistiram? É um filme Ainda muito não, bom. mas já ouvi falar. É muito bom, tem no Netflix. É um filme que fala sobre a história do McDonald's, né? É uma história real. Inclusive, eu vou indicar para vocês assistirem, porque a gente vai já falar da nossa parcial. Gente, é o momento em que ele conquista, né? Essa parte é que ele conquista o objetivo dele, né? E aí, ele tem um desejo de se realizar, mas depois que ele conquista isso aqui, ele ainda cria outros tipos de realização, tá certo? E aí, assistam o filme para não dar spoiler. E aí, gente, pra findar, a teoria estruturalista, ela propõe uma análise organizacional a partir de uma abordagem múltipla. O que seria essa abordagem múltipla? Como eu falei para vocês, eles têm uma análise de pensar a organização interna, né, e como as pessoas se relacionam com o externo. E aí ele diz que a gente precisa ter um equilíbrio entre a organização formal e a organização informal. Eu acho que eu já falei para vocês isso umas dezenas de vezes. A organização formal é aquela lidando por hierarquias, pelos cargos que compõem uma organização. E a organização informal é a organização das relações pessoais, né? São os grupos que tem dentro de um contexto de trabalho, são as organizações informais, são as relações que lá, né, existem. E ele dizia que precisava existir um equilíbrio entre essas relações, né? A organização formal precisava compreender essa organização informal, né, a fim de minimizar, né, qualquer tipo de dissonância, né, qualquer tipo de conflito, né? Essa era uma análise. Então, ele analisava o que era a organização formal e a informal. Quando ele diz análise da organização, análise organizacional, gente, é porque lembra que eu disse para vocês no início que ele não só observava, o foco dele não era só indústria, era organizações escolares, sempre os presídios, os asilos. Ele analisava vários tipos de organizações, tá? Então, o foco dele não era só indústria. Então, ele ia para as organizações escolares, por exemplo, e analisava quais eram os cargos que existiam na escola, quais eram as relações das professoras com os alunos. Então, ele fazia uma análise do todo e de várias organizações para tentar entender ela, tá? E ele focava nesse nível organizacional hierárquico, que aí eu coloquei esse exemplo aqui, dessa pirâmide, que ele dizia que nós precisávamos, né, uma organização, ela precisava analisar a partir dessa pirâmide, né, que essa pirâmide era analisada por nível técnico, gerencial e institucional. Toda organização, ele dizia todas, qualquer uma, tem que ter o nível técnico, que são as operações, que são os operários, o nível gerencial, que planeja as ações, né, que aí são os chefes, né, e gerentes, e o nível institucional, que são geralmente os diretores que tomam as decisões, tá? Então, as decisões são pensadas pelos donos, é o nível institucional. Essas decisões precisam ser planejadas para que
os operadores possam executar, entendeu? Então, é uma ideia de pensar que toda organização ela perpassa por esses três níveis hierárquicos: técnica, gerencial e institucional. Tem dúvidas sobre isso? Querem que eu repita? Posso continuar? Sim. Pode repetir o nível institucional? O nível institucional é o nível da diretoria. Ele fala da instituição como os diretores, os donos, os proprietários das empresas que tomam as decisões e diz assim, ó, tomei a decisão que agora a gente vai fazer luz. A gente tem que fazer luz. Os gerentes é que vão dizer como é que vai ser feita essa luz que os diretores querem. Eles vão planejar. Os gerentes vão planejar e os operários simplesmente executam. E ele diz que toda organização ela é baseada por esse sistema. As decisões são os diretores que tomam. O planejamento fica por parte dos gerentes ou supervisores. E quem vai executar é a parte técnica, né, que está na linha de frente para operacionalizar o processo, tá? E aí, outro tipo de... Ficou claro isso? Tem alguma dúvida, gente? Não. E aí, ele dizia que nessa análise organizacional a gente precisava pensar na diversidade das organizações, que é o que eu acabei de falar. O foco dele não era só indústrias, era em outros tipos de organização, familiar, policial, sistema penitenciário e por aí vai. Ele analisava as diversas organizações porque as outras teorias elas falharam em pensar somente em organização industrial, tá certo? Essa foi a grande sacada da teoria estruturalista. E aí a crítica que é feita a essa teoria é porque ele dizia assim, os críticos a ela disseram que ele tentou convergir as várias abordagens e isso acabava comprometendo, né, o foco dela. Diz assim, ele foca em tudo e não foca em nada. Né? Essa era uma das críticas a essa teoria. Eu consigo ver que não era a falta de foco, é justamente o foco demais que dava errado nas outras teorias. Né? E eu acho que a teoria estruturalista, ela pegou o que tinha de melhor e tentou ampliar para as outras organizações, né? De uma forma muito abrangente. Né? Talvez essa abrangência foi o que talvez tenha dificultado a análise dela mais coerente, né? Mas que ela tentou, né, convergir o que tinha de melhor nessas teorias para ver, né, como isso ia repercutir dentro de um contexto de trabalho, tá? E ele dizia que era uma teoria da crise. Por quê? Porque os estruturalistas... Pode falar, Yasmin. Professora, essa é a última teoria organizacional? Sim, é a última. Diz um amém. Ela... Amém. Diz, Yasmin. Então, essa teoria, ela trouxe características das outras. Sim. E por isso ela é criticada, porque ela é mais abrangente. Não só por isso. Ela é abrangente porque ela pega todas as outras teorias, né? Ela pega a teoria clássica, a teoria das relações humanas e a teoria burocrática, pega o que tem de melhor nelas para tentar aplicar em várias outras organizações, porque elas três, a teoria clássica, a teoria das relações humanas e a teoria burocrática, elas foram criadas em indústrias, né? E essa é uma grande falha, né, dessas teorias. E aí ele foi tentar pegar os conceitos dessas teorias e aplicar nas outras organizações. Quem levantou a mão pode falar. Não, era justamente isso. Eu acho que a senhora respondeu, porque das demais teorias é como se ela fosse um estudo do que acontece nas indústrias. Só que essa não, é como se, sei lá, fosse uma síntese para que houvesse, como se fosse assim, um projeto para ser aplicado. Foi isso que eu entendi. É isso mesmo. Quem mais? Alguém mais levantou a mão? Alguém mais quer falar?
consigo ver quem ia falar. Mas enfim, ó, ela dizia, uma crítica à teoria da crise é porque os estruturalistas, os teóricos que se baseavam pela teoria estruturalista, e aí quando eu li essa teoria a primeira vez, eu fiquei pensando que nós, enquanto psicólogos, a gente muitas vezes foca como uma teoria da crise, porque ele dizia que os teóricos estruturalistas, eles focavam no problema, não na normalidade, né? Então, eles iam para ele ia analisar a organização pensando que problemas eu vou achar aqui, sabe? Professora, Diz. tem uma pessoa no chat que a Fera pulou. Vale, eu não vi não. Que Desculpa. fez a mesma pergunta daquilo que a gente debateu pelos áudios. Não sei se a senhora lembra que eu até citei o exemplo da faculdade de ter várias teorias presentes, que uma empresa pode usar mais de uma teoria. Peraí, deixa eu abrir o chat, que não tava vendo não. Desculpa, gente. Qual a teoria mais utilizada nas empresas? Depende da empresa, pode ser mais de uma teoria? Isso, a gente falou disso na aula passada mesmo. Vai ser sempre usada mais de uma teoria, tá? As organizações hoje, elas não se mantêm baseada em apenas uma. Lógico que em algumas vai prevalecer uma teoria mais do que a outra, né? A gente consegue ver organizações que são menos humanas, a gente consegue observar organizações que são mais burocráticas, então vai depender, né, da organização. Pode ser mais de uma teoria sim, tá bom? Então, desculpa aí por ter pulado, é que eu não tava vendo o chat, tá? E como eu estava falando da teoria da crise, nós psicólogos, principalmente nós psicólogos organizacionais, geralmente quando a gente é chamado para uma empresa, é para resolver problemas. Então a gente é chamado para resolver um problema e a gente fica investigando quais outros problemas estão ali, né? E ele dizia que era uma teoria da crise por conta dessa percepção, desse foco no problema e não nas normalidades da empresa. Então, o foco deles era tentar ver o problema e não olhar a normalidade. Então, era como se a normalidade não fosse importante, porque o foco dele era nos problemas para tentar solucionar, né? E outra crítica que é feita a ela é porque ela é uma análise organizacional muito extensa, gente. Aqui eu foquei só nessa parte da análise organizacional a partir de uma abordagem múltipla. Mas se vocês forem, né, se tiverem interesse em analisar a teoria estruturalista como um todo, eu peguei aquilo que mais cabe a nós enquanto psicólogos, né? Porque como ela é muito vista pelos administradores, ela tem um foco desde as operações, né, ao funcionamento operacional, técnico, ao gerencial, até o institucional, de forma muito minuciosa, né? E ela é muito extensa, né? E ele diz assim, é uma análise organizacional muito extensa e acaba que as pessoas se perdendo no meio da compreensão dessa teoria, tá certo? Mas ela é muito utilizada, né, em alguns momentos dentro de um contexto de trabalho e ela aparece, né? Se a gente for ver, existem empresários que eles têm mesmo o foco de pensar nos conflitos, nos problemas que a organização lá existe, né, e não foca na normalidade. É como se assim, o funcionário que atende às expectativas do trabalho, ele não é visto, mas os problemáticos, os que dão um desempenho ruim, é o que é o foco do olhar dos gestores, tá certo? Dúvida, gente, sobre esse conteúdo, sobre essa teoria? Estou aqui para atender e responder, se quiserem. Sim, não? Nenhuma por aqui, professora. Foi muito bom. Gente, então assim, eu vou deixar o vídeo salvo, tá? Vou colocar ele no YouTube, a primeira parte e a segunda parte. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu acredito que até a próxima semana eu vou estar conversando com vocês, eu vou estar disponibilizando as outras teorias pra gente estudar, tá? E aí, professora, Oi. uma dúvida, é antiético você baixar
esses vídeos para compartilhar com outras pessoas no WhatsApp. Tipo assim, quando sua imagem da sua voz, ou pode ser no portal, no YouTube, Compartilhar. compartilhar no WhatsApp com outras pessoas que também pagam a disciplina. Baixar o vídeo mesmo. Não é, não, assim, eu vou dizer pra mim, como eu vou deixar? Eu deixo público no YouTube, então eu já tô autorizando a minha imagem, entendeu? Então, eu não acho antiético, porque eu permito. Agora, depende do professor, pode ser que tenha professores que não permitam, então é importante que você pergunte a cada professor, tá bom? Porque tem Mas já, pessoas. já que Alguém eu ia acho falar? que no WhatsApp só dá para enviar vídeos de mais ou menos 5 a 7 minutos. Eu acho que as aulas vão ser bem mais que isso. Com Aí eu acho que certeza. fica mais interessante mandar um link mesmo, porque a pessoa já pro YouTube. É porque eu ia cortar vários vídeos, porque tem pessoas que têm os dados móveis, mas os dados móveis delas só servem para o WhatsApp. Tipo, é um Entendi. consumo muito de E dados. financeiro para ela, né? Pra entrar pelo Zoom para assistir. Então, assim, Isaac, se tu quiser fazer isso com as minhas aulas, eu te dou permissão para fazer, tá? Mas é importante que tu pergunte aos outros professores se ele permite, tá bom? Tá, ok. Professora, sobre as teorias, eu sei que depende de cada instituição e cada organização qual vai escolher, e até mesmo do gestor que vai. Uhum. Oi? Alô? Oi. Todo mundo me escutar? Tô escutando. Mas hoje em dia tem uma referência, assim, por uma, sei lá, Tem já o tá quê? ultrapassada. Eu não Hoje em escuto. dia tem, tipo assim, mais pessoas usam uma teoria. Eu vou te dizer uma verdade, assim, não existe que tenha mais pessoas que tenham, que use mais uma teoria, mas eu enquanto psicóloga, a minha base para trabalhar é considerar a teoria das relações humanas. Eu acho ela extremamente importante, né? Porque ela é considerada o sujeito, o homem, as condições de trabalho. Então, para mim, enquanto profissional, eu utilizo, né, meu olhar para as organizações é tentar fazer com que elas sejam as mais humanizadas possível, mas isso tem a ver com a minha compreensão de sujeito e de profissional, de como eu acho que o trabalho deveria funcionar. Só que, gente, não dá para eu aplicar a teoria das relações humanas sem compreender que precisa de uma burocracia para fazer o trabalho funcionar. Eu não posso pensar que eu não posso ignorar que dentro de uma linha de produção a teoria de Taylor ela não foi importante. Ela foi importante sim, porque ela organizou o trabalho, tá? Mas isso pode ser relativo, tá? Eu tenho que compreender que alguns trabalhos robotizados elas vão trazer danos à saúde do trabalhador, mas a minha visão enquanto psicóloga é tentar fazer com que a organização seja a mais humanizada possível, tá certo? Dúvida, gente, ainda? Podemos encerrar nossa aula? Podemos, por mim pode. Larissa, você ia falar da AVP, não é? A gente tem ainda 9 minutos. Bem lembrado. Nesse áudio, muito bem lembrado. Gente, nossa AVP seria as visitas técnicas, né? Que babou mesmo. Por quê? Porque mesmo que a gente só vai voltar em maio, né? Vocês viram que o decreto foi até dia 1º de maio. Então a gente vai voltar só dia 5 de maio, talvez, né? Porque a gente não sabe como vai ficar o nosso país, né? E esse vírus. Então, mesmo que a gente volte em maio, algumas empresas elas não vão abrir para visitas externas. A Grendene, por exemplo, foi uma das empresas que já, e a Cajuína, elas já descartaram qualquer visita este ano na empresa, tá? Então, qual a minha alternativa para vocês, tá? Eu vou falar para vocês agora e vou também fazer um tópico, um conteúdo para colocar no Moodle para vocês, para ficar mais explicado. Mas a minha ideia é que a gente faça
era em grupo o trabalho que aí vocês iam fazer na visita técnica, e agora eu queria que vocês fizessem um trabalho em trio, tá? Fazendo como? Ao invés de ser uma visita técnica, vocês vão fazer uma análise crítica de um filme, tá? Então, eu queria que vocês, né, podem ficar abertos para pensar em um filme. Eu tenho algumas indicações de filmes, mas eu queria que vocês pegassem um filme, né? Por exemplo, o filme Fome de Poder, ele é muito utilizado, o filme Desafiando Gigantes, e outros que... Desafiando Gigantes não, é outro nome, que eu vou lembrar aqui. Tem alguns filmes que eles falam muito sobre as teorias organizacionais, tá? Os Estagiários, Isaac, bem lembrado. Tem alguns filmes que eles falam muito sobre qual a teoria organizacional, né, que prevalece em determinadas situações. É essa teoria organizacional que apresenta-se nessa situação. Então, eu queria que vocês fizessem uma análise crítica do filme a partir das teorias organizacionais, tá? Essa atividade seria feita em trio, né, valendo 3 pontos, e a gente estabeleceria um prazo para vocês entregarem até a volta às aulas, tá certo? Então, a gente já terminou as teorias. Na próxima aula eu vou fazer uma retomada de conteúdo dessas teorias, mas a nossa parcial ficaria, ao invés de vocês fazerem a visita técnica, infelizmente não vai ser possível, vocês assistirem um filme e fazerem uma articulação teórica com pelo menos 3 teorias organizacionais, tá? Pode escolher uma teoria ou são para todas articular, pode ser até 3, ou pode ser todas, tá? Depende do seu olhar. Pode ser uma teoria. Eu acho muito difícil ser só uma teoria em um filme, como eu estava falando para vocês. Vocês vão ver vários tipos de teorias num único filme. Diz. Professora, e depois da teoria clássica, qual foi a outra teoria que a gente estudou? Teoria das relações humanas, a gente ainda viu em sala. Certo. Foi a última teoria que... Aí depois da teoria das relações humanas, a gente viu a teoria comportamental. Burocrática. Teoria burocrática, teoria comportamental e teoria estruturalista. O prazo de entrega, Evelyn, a gente pode estender até próximo à nossa AV1, tá bom? Que está prevista para início de maio. Então, a gente tem um prazo bem maior. Dúvida, gente? As AV1 vão ser online? Ainda estão sendo analisadas. Eu não tenho certeza ainda de como vai ser. Eles estão analisando o retorno, o calendário, para verificar se vai ser online ou não. Aí tu vai dar os filmes ou a gente que escolhe? Eu vou sugerir alguns filmes, e se vocês puderem escolher, também fiquem à vontade, tá? Pode fazer só sim. Professora, ontem na live foi falado que se houvesse notas baixas na AV1, eles iam desenvolver alguma coisa para melhorar essas notas. Seria uma nova prova, uma nova AV1 ou seria um trabalho? Ficou muito aberto para o professor decidir. No meu caso, eu vou fazer trabalho. Tá certo? Certo. Amor Sem Escalas é maravilhoso. Se vocês forem olhar, La Casa de Papel, gente, a série, lógico que você não vai analisar a série toda, mas é uma série que dá pra ver várias teorias. Enfim, é isso hoje na nossa aula. Tem algum problema se por acaso o filme for mesmo mais um? Não tem problema. Eu faço uma lista de filmes, eu vou fazer essa nota explicativa pra colocar no Moodle e eu mando no WhatsApp também, tá bom? Aí a entrega vai ser como? Fica para próxima nossa AV1, que ainda vai ser marcada, tá? Tá bom. Obrigada. Bom, gente, beijinho, bom dia, fiquem em casa. Tchau, bom dia. Tomara que a gente se encontre logo, pessoal. Bom dia. Tomara mesmo. Bom dia, um abraço. Beijo, tchau. Beijo. Tchau.